Olá, pessoal. Estamos no mês de setembro amarelo, onde vamos trabalhar a prevenção do suicídio. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que buscar ajuda não é fraqueza, e sim um ato de coragem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso entrevistado de hoje é Beto Moura. Ele que é coordenador do Ponto e Vírgula e veio falar, do pouquinho desse trabalho dele, também é palestrante. E eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo. Aí eu fico muito feliz, de verdade. É uma honra estar falando de assunto tão necessário, tão urgente, né, que é falar sobre a saúde emocional. O que é saúde emocional? Saúde emocional é tudo que compõe o ser humano, né? Verdade. Então, a gente fala muito das possibilidades de cuidado, né? Eu estou nessas veredas desse cuidado desde 2016, falando sobre saúde mental. Mas isso vem desde a minha época que eu era adolescente, né? Então, eu passei por várias situações difíceis e foi isso que me elaborou a hoje ser o Beto Moura, que tantas pessoas conhecem. Ter esse prazer de conhecer, trazendo essas histórias, né? Porque, assim, são experiências que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Eu espero que esteja, né, fazendo a diferença na vida das pessoas, porque eu me coloco muito nesse lugar, né, o lugar de acolhimento, de escuta, de cuidado, trazendo muito conhecimento, porque eu acho que a gente precisa, sabe, estar agregando conhecimento para que as pessoas possam sentir de fato o que é. E quando eu trato com um assunto tão difícil, que é a depressão, que é o suicídio, né, então é algo que precisa de um certo manejo, de um certo cuidado para estar falando, direcionando e até então eh, levando as possibilidades de cuidados e ferramentas para as pessoas que estão passando ou que estão em situações difíceis, elaborar um pouquinho. Então, quando a gente fala de vida, a gente fala também de possibilidade de cuidado. Eu gosto muito dessa palavra possibilidade. Possibilidade é tudo aquilo que você pode vir a ser. Você, às vezes, está nesse momento de desespero, de angústia, de sofrimento, e quando vem alguém que diz assim: olha, eu passei por uma situação parecida com essa, parece que você não está sozinho, né? Você tem um exemplo a seguir. Então, eu gosto muito dessa palavra possibilidade. A possibilidade é as coisas que nos possibilitam seguir além desse sofrimento, além dessa angústia, além dessa dor. Eu gosto muito de usar essas palavras nessas palestras, em momentos de diálogo, de conversa, porque é isso que nós somos. Nós somos seres de possibilidades. Estamos aqui para servir, né? Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é de Madre Teresa de Calcutá, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? E não é só servir, mas eu acho que é servir com amor, Sim, com cuidado, né? Não se esquecendo também, sim. dentro desse processo de se cuidar, de se olhar, e não viver um escravo. Eu acho que a diferença de servir para ser escravo é essa. O servir, aquele que serve, ele também se serve com carinho, né? Enquanto o escravo, ele é escravo da outra, do outro. Então, a gente vive nesse espaço de serviço, né? Então, é muito bonito quando chega alguém que a gente diz: nossa, você me ajudou, você pôde, você me escutou. E como é bonito isso, às vezes as pessoas só precisam de um ouvido, de uma escuta, de um acolhimento. Às vezes a gente não fala nada, às vezes só escuta. E a outra pessoa diz em contraponto: você me ajudou tanto. Aí eu vou lá e falo: mas eu não ajudei em nada, você me ouviu. Você me escutou. Porque enquanto eu estava falando essa minha fala, algumas pessoas me julgaram, diziam que depressão é frescura, que é falta de Deus, que é falta do que fazer. E muito vem do preconceito, Sim. né? O preconceito é aquilo que as pessoas acham, acreditam que é, né? A gente levanta muito essa bandeira de que a gente precisa olhar para a mente também como um fator também que adoece o ser humano. Eu acho que a nossa mente controla muito do nosso corpo, Sim, né? total, né. Inclusive você trouxe uma palavra que é importante a gente falar, que é esse preconceito, Sim, né, porque o que é preconceito, se a gente for refletir? É a sim, falta do próprio conhecimento, sim, né. Então conhecer é libertador. Eu sim, gosto muito
de colocar isso, né? Porque o preconceito vem daquele por não ter conhecimento sobre aquilo. Então, quando eu tenho conhecimento, eu tenho no mínimo um amor que é o respeito, né? Então, Isso. assim, é importante. E como você traz esse universo, né, sobre o suicídio, que é delicado, como você Muito. falou, a gente sabe que também não é fácil, Não. né? E tem que ter toda aquela estratégia, todo aquele apoio, carinho e respeito por aquelas pessoas, aquelas histórias e aquela vida, Sim. né? Agora eu queria saber uma coisa, Beto, por que ponto e vírgula? Acho que muitas pessoas perguntam, né? É, a nossa história de trabalho vem em 2016. Eu tive a ideia de juntar alguns amigos, que louco eu fui, né? Juntar os amigos para falar sobre depressão e sobre prevenção ao suicídio. E daí, em 2016 foram pouquíssimas pessoas. Mas ali eu acho que a semente foi plantada, foi necessário ter aquele encontro. Em 2017, aí a gente teve uma proporção maior, e Catiane Torres, que deve estar aqui me acompanhando, ela falou, Beto, esse ano a gente não vai ter, eu estava passando por um processo de luto enorme, e todos os meus processos eu aceito, sabe, eu mergulho muito nos meus processos. Mas, Catiane, eu não tenho condições de fazer só. Mas, não, você não está só. Você pode fazer se eu conseguir organizar, vou, se você conseguir. Aí ela organizou, ela movimentou céus e terras e conseguiu uma equipe para a gente estar trabalhando em 2017. E dentro dessa equipe tem uma pessoa que é o Chicão, que ele falou assim, quem são vocês? E aquela pergunta nos parou. Porque quando a gente nasce, a gente precisa de um nome. Então, para eu apresentar a vocês, eu preciso saber quem vocês são. E aí a gente colocou em votação os nomes. Aí surgiram vários nomes e dentre eles surgiu ponto e vírgula e a votação foi para ponto e vírgula. E eu, por que ponto e vírgula? Até eu também, né, questionei, por que ponto e vírgula? Aí, em outra reunião, ele levantou a manga da blusa e A disse assim, ó, eu tatuagem. tenho uma tatuagem com ponto e vírgula. E hoje eu também tenho, né? Porque todos os momentos da minha vida que eu estava em situações extremamente difíceis, eu olhava para aquela tatuagem e disse, eu preciso continuar, né? E para nós, enquanto organização, enquanto ONG, o sentido é esse mesmo. Você não está sozinho. O ponto e vírgula ele é utilizado no português para quando o autor ele pode encerrar a frase, mas ele decide continuar o pensamento. Então, para a gente é assim, calma, não desista agora, né? Tem esperança, tem pessoas que também podem te ajudar. Então, foi nesse sentido que a gente trouxe esse nome ponto e vírgula, que agora é ponto e vírgula Caruaru, porque nasceu em Caruaru, né? Mas é nesse sentido de trazer mais para perto e reflexão, né? Porque qualquer pessoa que está passando em situações difíceis, em desespero, em desesperança, elas podem colocar um ponto final. Mas aí vem a gente com a proposta. E por que não? Você pensar no ponto e vírgula, né? Ser cuidado, ser amparado. É muito amor envolvido para que a gente deixe a pessoa mergulhar no desespero e não olhar para essa pessoa e dizer assim, ah, olha, eu posso te ajudar de alguma forma. Então surgiu aí o nome ponto e vírgula Caruaru. E o que te levou a trabalhar com esse propósito de cuidar dentro, né, desse que é um tema tão delicado como o suicídio, como com essas pessoas tentantes? A minha história. A minha história ela começa quando eu tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade eu perdi aquele que eu chamo que era o amor da minha vida. Eu perdi meu pai com 5 anos de idade. E foi um sentimento muito devastador. E eu lembro de todos os sentimentos que você possa imaginar apenas com 5 anos de idade. Que marcou, né? Muito. E o que me marcava mais era, cidade de interior tem ainda a tradição de velarem o Sim, corpo dentro da de casa, casa, né? né? E em 88 era muito mais forte, né? Eu sou de 83 e eu tinha 5 anos em 88. E o que me marcava muito era a fala das pessoas, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Para mim, meu pai estava dormindo e as pessoas apontavam muito o dedo, dizendo assim: esse menino é doido. Será que ele não sabe que o pai não vai voltar? E aquilo ficava martelando porque eu não entendia, não compreendia aquilo que as pessoas estavam falando.
Então a morte foi uma presença muito forte na minha vida. Eu não tinha como elaborar um luto porque eu não sabia o que era luto, Uhum. né? Então, com 8 anos, a minha tia, que era irmã do meu pai, também faleceu, que era minha vizinha, que era quando eu brincava com os meus primos. Então, eu tinha uma proximidade com ela muito forte. Então, a morte me visitou mais uma vez. Eu ainda também era muito imaturo, eu não sabia elaborar tudo isso. Com 10 anos, eu perdi o meu primo para o suicídio, né? E foi uma morte muito violenta para mim, porque eu vi as pessoas falando do meu primo, que ele tinha morrido, como ele tinha morrido, porque apagaram a história dele e começaram a falar somente da forma que ele morreu, né? Com Até com o muito próprio. julgamento, Isso, eu ia falar sobre isso com agora. muito julgamento. As pessoas, se tivesse smartphone nessa época, provavelmente a história dele estava espalhada por todos os cantos, porque as pessoas, elas não respeitam os enlutados. E quando eu tinha 12 anos, o meu melhor amigo também se matou. Então foram uma morte em cima da outra. E o sentimento de vazio que eu tinha, ele ficava cada vez mais agregador, sabe? Ele ficava muito mais pesado. E eu fazia parte da igreja, então a minha família era muito religiosa. E eu participava de grupos de igreja, grupos de jovens. E certa vez me tornei o coordenador de grupo de jovem. E teve uma palestra com uma psicóloga. Foi o meu primeiro contato com a psicóloga. E aí ela falou algumas coisas que me identificaram muito, né? E depois eu quero conversar com você pessoalmente. Aí expliquei para ela o que eu sentia. Aí ela disse assim: "Você sabe?" Ela falava meu nome, né? Porque Beto é recente, é de 2001 para cá. Meu nome é Sandro Alberto. Então ela falou: "Sandro Alberto, você sabia que você está passando por um processo de luto que você não elaborou? Isso que você sente é porque você de fato não sentiu, não viveu." Aí tive algumas outras consultas com ela e aquilo foi: "Olha, eh, agora você está bem, mas você precisa viver isso. Você precisa colocar isso para fora." Uma semana depois teve uma discussão no grupo de jovens com uma pessoa e eu disse: "Não, agora não tem mais jeito, não tem mais saída. Eu preciso, de fato, eu estava num sofrimento muito profundo e eu preciso sair daqui." E eu fui me despedir do meu melhor amigo na época, que ele fazia parte do grupo de jovens também. Disse: "Gildo, vem aqui, quero falar com você. Hoje vai ser meu último dia aqui." E por coincidência também era o melhor amigo dele, o rapaz que também se matou. Eu não aguento mais. Aí ele olhou para mim com um olhar mais doce que uma pessoa pode olhar e disse assim: "O que é que está acontecendo?" Eu lembro que eu não falava nada, eu só chorava. Chorava, 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 chorava. Aí ele olhou para mim e disse assim: "Olha, eu estou aqui com você. Eu só quero que você saiba de uma coisa, que eu não quero perder mais ninguém. O que é que você precisa?" Aí pronto. Aí eu me desaguei. Aquilo foi eu acho que a fala da psicóloga, com aquele ato que ele fez, Conseguiu eu pôr. consegui colocar tudo para fora. E foi muito libertador. O sentimento de alívio que eu senti e saber que uma pessoa me ouviu sem me julgar, que estava ali presente, né? Então, quando eu saí de Limoeiro, que eu não sou de Caruaru, eu sou de Limoeiro, Minha né? família é de Limoeiro também. Olha, coincidência, nada é por acaso, Sim. né? Então, quando eu saí de Limoeiro e vim para aqui, cheguei aqui em 2001. Quando foi em 2016, eu assisti uma propaganda do CVV no YouTube, mas, poxa vida, preciso falar sobre isso. Talvez alguém em algum momento esteja Sim. passando por isso e talvez alguma fala minha possa ajudar. E o tão sério que é, né? Veja, você nem sabia decifrar aquilo que você sentia por algo que você passou lá Sim, na sua infância, sim, né? O seu consciente talvez não conseguiu, mas estava registrado no teu inconsciente e já estava te trazendo alguns danos emocionais, a qual você meio que estava perdido e não sabia entender. Então, passar por ele, sentindo aquilo ali que estava preso, fez essa libertação que você tanto falou. eu sempre costumo dizer que é o atravessamento. A gente precisa se deixar ser atravessado. Se a gente não se permitir, se a gente ficar brigando com esses sentimentos nos controlam.
E vai crescer, né? E sempre cresce, sempre cresce. É aquele copinho de água que a gente deixa pingando lá embaixo da pia. Vai chegar um momento que vai E o esborrar. tentante é isso, né, Beto? É a dor que ele acha que ali vai acabar. Ele está É, com tanta dor é, que a única solução que ele consegue enxergar é tirar aquela dor dele. tirar o sofrimento, né? A gente sempre fala que são inúmeros fatores e não é algo que a gente pode nomear, sabe, daquele sofrimento, daquela dor. Mas é algo que está tão profundo, tão enraizado dentro daquele ser humano, que ele às vezes não sabe nem o que é que ele está sentindo. É um embaralho de sentimentos, uma confusão tão forte que não vê outra saída, não vê outra solução a não ser o fim desse sofrimento. Se a gente for ver na parte da psicanálise, né, a gente fala muito que tem dois caminhos. O que é a confusão, que é isso que você traz, todas as emoções misturadas, ou o direcionamento e a organização de cada uma delas. Uhum, Então, existem esses dois caminhos. Então, qual que eu escolho, né? uhum, Eu não digo nem escolher, eu digo permitir. uhum, Qual que eu permito, né, para que eu possa ter essa diferença de vida, de colocar essa paz que você sentiu, colocar para fora aquilo que está preso e que acaba me adoecendo. é. Não só emocionalmente, Mas mas fisicamente também. fisicamente É também, isso, é né? isso. E eu acho que o principal também foi a busca de ferramentas que eu tentei, né, criar para lidar com essas dores, porque todos os seres humanos Sim, têm dores que são, às vezes, invisíveis, que a gente não conta para ninguém, mas a gente, às vezes, vai elaborando ferramentas para lidar com esse sofrimento. Né? Então, lá em 2016, quando eu vi essa propaganda, eu disse, não, a gente precisa falar sobre isso, e foi aí onde surgiu toda a história, né? Olhando para a minha história e talvez pensando em ajudar alguém. Eu confesso que logo no início tinha muita imaturidade, porque eu achava que eu poderia salvar alguém, né? E aí a gente vai mergulhando em histórias, me tornei voluntário do CVV, fui estudando o Carl Rogers, fui acompanhando outros psicanalistas, aí fui estudando muito sobre psicologia, e a gente vai vendo que o ser, aquele que está em sofrimento, ele é o único responsável pela sua história, pela sua vida, né? Mas aí, como chegar com empatia, com amor e com cuidado para a pessoa se sentir confortável em falar sobre isso? Porque é preciso estar confortável para falar sobre suas dores. Porque já é um incômodo sentir, né? Então, assim, foi algo que me proporcionou esse cuidado, essa atenção, falar sobre esse lugar, tanto voltando para a minha história, porque em algumas palestras eu falo sobre isso. uhum. Teve uma palestra que a gente fez para quase 80 jovens e eu falei e muitos se identificaram com a minha fala. E os professores, o pessoal da direção, ninguém imaginava que aquele jovem estava passando por o mesmo sentimento. E quando a gente terminou a palestra, assim, "Não, pronto, agora vamos ter um plantão psicológico para ouvir vocês, para fazer o direcionamento, porque não adianta só falar, precisa também levar um pouquinho de cuidado e ferramentas, porque não é só falar e como falar, também tem que saber quais são as palavras que a gente pode utilizar. É porque às vezes a gente pode estar liberando um desencadeador numa pessoa que a gente não tem como liberar, não tem como trazer recurso para essa pessoa. Né? Então, nas palestras, a gente tem o máximo de cuidado para falar e também dar um direcionamento para a pessoa, para que ela possa também buscar essa ajuda, esse cuidado, para ela não se sentir sozinha. Porque quando a gente mexe com o emocional, né, a gente sabe que vai aflorir coisas inúmeras em determinadas pessoas. Então, o emocional é algo que é muito mais profundo daquilo que a gente imagina. E hoje a gente tem uma equipe aí de 22 PCs, temos uma equipe de 12 pessoas na coordenação. E, além de tudo isso, quando foi em 2017, acho que é bem importante, porque isso também faz parte de um ramo, de um braço que a gente se tornou da nossa ONG. Em 2017, a gente fez uma palestra no Setembro Amarelo, que a gente só trabalhava no Setembro Amarelo, Uhum. né? E teve uma dinâmica criada por Catiane Torres, que era a dinâmica do abraço.
E aí a gente não sabia, mas teve uma entrevista com a Asa Branca e a gente estava prevendo umas 20 pessoas. Lotamos a Associação dos Moradores das Rendeiras. Aí quando chega esse monte de gente, Catiane, Beto, o que a gente faz? Não vai dar para fazer a dinâmica com todo mundo. Aí elas, já sei, vamos sortear algumas pessoas. Aí algumas pessoas foram sorteadas e abraçaram-se, né, ali naquele momento de descontração. E quando foi em novembro do mesmo ano, a gente soube que uma pessoa tinha visto a entrevista na Asa Branca, sabendo que ia acontecer o evento, e ela já estava com tudo preparado dentro da casa dela para ela se matar. E ela disse, não, vou me dar a última oportunidade. Vou. Quando chegou lá, eu não acredito em destino, mas ela foi sorteada e alguém abraçou, não sei como é que foi essa história, essa conexão, e disse no ouvido dela, você é muito importante. E essa pessoa estava com a vida totalmente desestruturada, destruída, não tinha perspectiva, mas aquela palavra soou tão forte dentro dela, e aquele abraço, que ela hoje é uma pessoa, uma empresária muito bem-sucedida, tal, emprega várias pessoas. E aí eu fui pesquisar, mas por que que um abraço conseguiu salvar uma pessoa, resgatar uma pessoa de um sofrimento? Aí eu sou muito curioso. Eu fui mergulhar em artigos científicos e livros na didática mesmo. Encontrei um livro chamado A Terapia do Abraço, que é de uma americana, e alguns artigos científicos voltados para a questão do abraço. Eu disse, vou montar um curso. Vou montar um curso. Eu estudei, montei o curso, e com o nome A Terapia do Abraço. E aí a gente já tem hoje quase 300 pessoas que a gente formou com esse curso. E assim, é lindo. No último encontro do projeto Sinônimo de Cuidar, que eu vou falar em breve também, a gente fez também essa dinâmica do abraço e é muito gostoso, porque a gente acha que o abraço é algo muito simples, mas o abraço ele tem uma potência de conexão tão forte que a gente nem consegue imaginar. Tem pessoas que não gostam do abraço, da mesma forma que tem gente que não gosta de coentro, eu também não entendo. Eu também não entendo. Mas eu acredito muito que o abraço ele ainda vai trazer muita abertura para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. A gente está muito individualista. Sim. É porque o abraço é uma troca, né? É uma conexão. É uma troca de energias, Sim. né? Então, você, estudante, você sabe, tem o tempo dele funcionar, Sim. né? Tem todo vamos dizer, um ritual, É um ritual. né? É um Para que ritual. aquilo ali funcione, que conecte-se, veja, com aquela palavra que você é importante. Então, naquele momento, ela precisava daquela Sim. conexão, daquela força, daquela energia que foi emanada para ela, Desse né? mesmo jeito. Então, assim, é importante esse trabalho, isso eu acho muito lindo, porque é isso, é uma conexão, é feito assim, eu não acredito em destino, mas é porque é isso, nós somos feitos de energia, somos universo, né? Então eu tenho que emanar para o outro aquilo que está dentro de mim. Então o abraço é importante, né? Por mais dor e sofrimento que eu traga, dentro de um abraço eu consigo ver a essência daquela pessoa. Sobre Assim como isso. um olhar, Sim. né? O olhar diz muito sobre a gente, né? A forma como a gente interage, a forma como a gente abraça, a intensidade que a gente Sim, abraça, né? Então, essas conexões são todas aprendidas dentro do curso. E dentro do curso também a gente fala muito sobre a questão da empatia e da escuta. a Porque, assim, importância. é muito importante a gente estar atento ao outro, de alguma forma. Porque tem pessoas que dão sinais que estão em sofrimento Tem e tem outros. pessoas que não, né? A gente vê muito isso, quando diz, mas rapaz, eu falei com fulano, estava Sim, bem, brincou, sorriu, mas é o externo, é. né? A casca, né? Então como é que anda o meu interno? Como é que anda? Eu acho que essa tua palavra, acho que ela é muito, muito importante, né? A gente gosta muito de cuidar do nosso externo e às vezes a gente não tem tanto tempo ou tanto cuidado com o nosso eu interno, Que é o que é mais o que importante, nos sustenta, né? é a essência, né? É o que Eu, nos eu, sustenta. na terapia coletiva que eu faço muito com as mães também aqui,
que é algo também que eu queria que você frisasse dentro do seu ponto e vírgula, que é essa conexão também com essas mães atípicas, Sim. né? Porque nós aqui do ITEAC trabalhamos com elas nesse sentido, porque a maior parte já foram tentantes, né? Uhum. Então, assim, é algo que é importante a gente frisar e trazer. E o que é que eu trabalho assim com elas? É trazer essa conexão da essência consigo, né? Uhum. Como assim? A gratidão, né? Eu trabalho muito a gratidão, porque a gente tem muito o hábito de achar que a gratidão só é o ato de agradecer, Uhum. né? E é muito mais do que isso. Eu fiz uma terapia coletiva com elas que foi quando eu disse: permita que a graça chegue. Gratidão é isso, é deixar a graça descer. É o que eu já tenho dentro de mim, vindo do divino. Seja ele qual for, não é religião, Uhum. né? É espiritualidade, é conexão. É Em isso. que é que eu acredito? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar essa parte da gratidão, né? Porque Uhum. através dela a gente consegue a compaixão, a felicidade que é tão buscada, que Sim. poucos sabem o que são, né? Confunde muito com as emoções dentro da Sim. alegria. Então, eu gosto muito de dar essa diferença. O que é alegria? O que é felicidade? Porque são diferentes, Sim. né? A alegria é algo momentâneo que até o dinheiro compra. Aham. E a felicidade, o que é que é? Sim. Vamos se olhar. Vamos ver se lá dentro existe essa felicidade. O que é que está faltando para que ela floresça? Então, Que bacana. são coisas importantes que a gente pode trazer. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, na sua parte como coordenação do ponto e vírgula, esse Uhum. olhar para essas mães também. Eu acho que tu falou uma coisa que eu gosto muito de citar, que é as perguntas-chave. O que é que está faltando para você? O que é que você E pensa? muitas nem sabem, né? É. Aí ficam nesse processo de tempo de reflexão, porque às vezes a gente está mergulhado tanto em sofrimento que a gente não vê essas possibilidades que a gente é além disso, né? E a mãe atípica, ela é mãe atípica 24 horas. Ela não desliga. Ela não Sim. tem um botãozinho que liga e desliga, né? Então ela é mãe atípica o tempo inteiro. E muitas das mães atípicas são mães solos. Não tem rede de Infelizmente, apoio. né? Não tem rede de apoio. Então é muito desgastante, imagino, para ela, para ficar o tempo inteiro tomando conta de uma criança, talvez de suporte nível 3 que precisa dela o tempo inteiro, né? Então tá ligada com essas emoções e perguntar assim, o que é que falta para você? Porque às vezes ninguém nunca perguntou para ela, né? E a gente, quando oferece suporte emocional para ela, é dar espaço para que ela fale dela, que ela se expresse além da maternidade, porque além da maternidade existe uma mulher. Que muitas das vezes se perdeu, né? Então, nesse processo, nesse caminho, aí a gente faz a volta. Vamos trazer de volta. Porque essa mãe, ela precisa caminhar lado a lado com essa mulher. Porque não só a maternidade, tem uma mulher também. E nos encontros, acho que é muito bacana, porque às vezes uma coisa que me pegou muito foi um encontro que uma falou assim: eita, faz muito tempo que eu não uso um batom. Aí no outro encontro ela veio de batom, veio de brinco, porque foi motivada pelas outras meninas. Nossa, que bom, que bacana, vem assim, vai se produz, porque é Quanto isso, você é linda, quanto você. é valorizar a pessoa, é motivar a pessoa. Porque tem uma carga muito pesada, porque as pessoas também colocam, né? Uhum. Porque a mãe, ela se cobra o tempo inteiro. Porque se o filho faz alguma coisa, vem a cobrança da comunidade, da sociedade. Ah, porque você, que não é uma boa mãe, Felizmente tem né? muito isso. Aí quando a gente dá a ferramenta para essa mulher, para essa mãe, a gente diz, não, tudo bem, se não está tudo bem. Crianças, mães típicas e atípicas vão se cobrar o tempo inteiro, né? Mas veja as ferramentas e os cuidados que você pode levar diante disso. O julgamento é do outro, não é seu. Isso fala muito sobre a outra pessoa, não sobre quem você é de verdade. Então não se permita se privar tanto de quem você é, com medo do julgamento das outras pessoas, porque vai existir. Sempre. Eu não vou ser negligente e dizer assim, olha, você vai, a partir de hoje, ninguém vai olhar para você com olhar de julgamento, porque vai existir.
Acontece comigo, acontece com você, né? A reflexão é como você está se vendo. Agora, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Quais são os outros pontos fortes que você pode trazer para isso? Não, a rede de apoio não é só família. Rede de apoio são amigos, são colegas, são as próprias mães atípicas Sim. que se ajudam muito. E são fortes entre elas. Existe um elo, É. né? Existe um elo de fortaleza, porque tem uma mãe que chega com um bebezinho e ela está cansada. Aí o que é que faz? A outra mãe, que já não está com o bebezinho, segura e a outra descansa. E a gente sente aquela respiração de alívio. Assim, Pelo menos um pouco. pelo menos agora eu estou descansando. Eu acho que é lançar possibilidades para essas pessoas. A gente fala mãe, mas eu também falo da Sim, cuidadora, né? Porque a gente tem no projeto, tem mãe, tem tias, que estão nesse projeto também junto conosco, e a gente acredita que, assim, é uma criação. A gente precisa trazer informação. Lembra daquele ponto que a gente falou, né? Que o julgamento é muito sobre isso, né? Sobre o tabu que é criado, a informação, ou o que eu o acho que o outro, o preconceito. preconceito. Então, a sociedade, infelizmente, ela é muito preconceituosa sobre esses temas. E somos nós os responsáveis para criarmos uma sociedade mais empática, mais amorosa para todo mundo. Acho que a gente poderia estar levantando mais esse processo para dizer para a mãe que o lugar de mãe e de criança com deficiência é em todo lugar, é em todo espaço. Como é difícil uma mãe lutar pela educação do seu filho, principalmente na criança com deficiência, Sim. né? Porque o pessoal pensa, talvez, não sei, porque aí fica até difícil da gente falar algo, porque nem existe a política pública em si em relação a É, isso. Mas talvez seja um pensar mesmo, que a inclusão é fazer a matrícula, né? E também é muito mais do que isso. O que é incluir? É dar o melhor para aquela criança diante daquela necessidade que das ela se, né, que possibilidades. ela se encontra. É, Então, assim, é algo que também tem que ser visto e pensado. é. Então, quando a gente pensa na maternidade, a gente também está pensando. Vou trazer uma fala de Denise, que é uma psicanalista que foi lá no projeto. Ela disse: olha, a gente pensa na maternidade, mas a maternidade, Hum, todas as mães, elas precisam estarem juntas, porque a maternidade não precisa ser só. A maternidade precisa ser coletiva, porque quando uma mãe está precisando de alguém, de alguma coisa, uma mãe que também já sabe ou já passou pelo sentimento pode oferecer alguma coisa, um sim. suporte. Ela falou, ela soltou um exemplo que eu gosto muito de usar, que é fala assim, gente, ser mãe, segurar o bebezinho, principalmente quando está muito bebezinho mesmo. Às vezes até lavar os pratos é difícil, né? Então, ao invés de estar julgando essa mãe, por que você não vai lá e oferece ajuda? Está precisando que eu lave os pratos? Está precisando de alguma coisa? Porque às vezes a mãe não tem tempo, né? O que sufoca muito a mãe, também emocionalmente, é a falta de tempo. Às vezes tem mãe que não tem nem tempo nem de lavar os cabelos. E essa mudança, talvez repentina, de rotina. Sim. Isso também mexe muito com a nossa estrutura emocional, Demais, né? demais, E demais. às vezes passa despercebido. É, Mas por que eu tô assim? Aí a gente volta lá para você, para suas emoções lá de quando era criança. Do nada eu tô assim. Então não é do nada. esse do nada nunca é do nada, né? Esse do nada é algo que foi criado, mas assim, nós somos um eterno carregado de emoções. A gente às vezes precisa somente dar umas pausas para reflexão e lidar e saber que terapia é algo extremamente necessário, né? Eu gosto muito de usar até a minha própria vivência, porque assim, foi através desse processo terapêutico que eu consegui identificar aqueles meus problemas lá no passado e saber, não, tem solução, tem jeito. Né? Não é, Beto não é somente dor, não é somente sofrimento. Tem algo ali, né? Sim, Tinha um sonho meu que eu me recordo muito que eu já imaginava que eu não tinha vindo ao mundo por acaso, mas eu não sabia o que era, qual né? era o propósito? Não, eu não sabia qual era o propósito, mas sempre tem aquela coisa assim, não veio ao mundo para qualquer coisa. Não, isso tem algum Não é propósito. só, se a gente for pegar o pai da psicanálise, Freud, né? Em alguns atendimentos dele, ele falava muito sobre isso.
Sim, quer dizer que ser humano é isso? Nascer, viver, reproduzir e morrer? E você faz uma coisa hoje, sim, então o que é? Ele sempre trazia essa reflexão, né? Aham. A gente quando lê as obras dele e um pouco sobre ele, ele vai trazer isso. Então o que é que é? Sempre essa intervenção de você dizer o que é, quem é você, né? O que é que você quer, o que é que você pretende. Não tem nada escrito, né? Você que também pode escrever a tua história. Isso é muito bacana. Porque quando a gente fala de mãe atípica, você tem uma mãe atípica, né? E a mãe atípica ela é extremamente superprotetora, né? E às vezes a superproteção também Sim, pode prejudicar um pouco aquela criança, né? a gente fala um pouco sobre isso aqui, É, é, com a, elas. é deixar essa criança desenvolver o seu potencial de acordo com aquilo que Ela. ela pode desenvolver. Porque a gente projeta muito, né? Nos nossos filhos. Sim, é a idealização. É. Aí me veio agora uma criança autista regendo a orquestra. Eu esqueci o nome do regente lá, mas muito famosa, um vídeo, que quando ela termina de reger a orquestra, o, como maestro, né? O Mas, maestro se emociona, porque é acreditar na potência dessa pessoa, dessa criança, sem se esquecer da sua, porque é um conjunto de obras. sim. E a criança olha muito para o exemplo da mãe. Não é só É a o criança típica. espelhamento, né, a gente fala muito sobre esse espelhar-se. É, A criança é o reflexo, é o espelho dos isso, pais. isso. Não só a criança típica, mas a Sim, criança típica também, isso. né? Até nós, assim, temos, O tempo nós inteiro. carregamos os 5, hoje já tem estudos que são, não é só os pais, mas 5 pessoas a qual convivemos Mais mais, a próximos. gente traz um pouco daquilo ali, né. É Então por sobre isso isso. a importância de saber com quem eu ando. Né, mas assim, a gente Exatamente. brinca, mas é verdade, É né. verdade sim. Então, eu acho que é trazer esse espelhar para essa criança, entender e trazendo as ferramentas, as terapias, os cuidados, para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível, Sim. sem você se frustrar porque você acha que a criança tem que ser aquilo que você planeja e não. Aquele A gente padrão. não, nós não fomos aquilo que os nossos pais nos planejaram. É, Então vamos Jung começar por fala isso. isso, né. É, Nós somos o que queremos, é o que as nossas as rações. nossas reações. Isso. Ele fala muito isso. Então, assim, se nós não somos aquilo que os nossos pais desejaram para a gente, as nossas crianças também não vão ser. É algo muito meu, então vamos tratar e trabalhar isso também, né? Eu acho que trazer esse lugar de criança, de mãe atípica, é muito do cuidado. E desenvolver essa potencialidade nesses pais, Sim, né? E trazer para eles essa liberdade. Então, quando a gente lança através de Manu, que Manu é maravilhosa, né? Manu, quando ela me escutar, ela vai ter a certeza disso. Que nós podemos desistir de muita coisa, né? Mas quando a gente tem pessoas que a gente apoia e acredita, os nossos sonhos não morrem tão cedo, sim. né? São acrescentados, São né. acrescentados. Isso, às vezes a gente tem uma mudança de rota, Sim, e mas é às vezes importante na a vida, mudança né. de rota pode ser o direcional para Isso. que a gente não aconteça feito o Titanic, bata no iceberg e afunde, E né? por teimosia, muitas das vezes, ou É, persistência, vamos é. colocar dessa Eu maneira. acho que quando a gente se abre a esse potencial de, às vezes a gente precisa mudar de rota, mesmo que dolorido, mesmo que doído, talvez seja para o nosso agradecimento. Sim, Então aí surgiu, né, o projeto Sinônimo de Cuidar. Por que sinônimo de cuidar? Amor é sinônimo de cuidar. Afeto é sinônimo de cuidar. Empatia é muito do sinônimo de cuidar, sabe? enquanto houver o amor, não haverá o empoderamento do poder, né, porque é algo que não anda Não junto. anda junto, né? E aí eu trago também a foto de a frase de Jung que eu acho que eu vou tatuar um dia, que é: conheça todas as teorias, domine todas as práticas, mas ao tocar uma alma humana, Seja seja outra. apenas outra alma humana. E o projeto Sinônimo de Cuidar é isso o tempo inteiro. E a gente olha para essas mães, cuida dessas mães, cuida dos filhos dela também com os ATs, com o nosso maravilhoso neuropsicopedagogo que é o Roberto. Gente, foi tanto encontros de amores nesse projeto
que a gente não imaginava que ia ser do tamanho que se tornou. A gente sabia que era grande, mas a gente não sabia que ia ser tão grande. E eu tenho muita sorte que a minha coordenação, elas acreditam e confiam em mim. Eu acho que é o primeiro passo. É Sim. você ter esse laço de confiança, a base. Porque sem confiança a gente se desfaz muito rápido, sabe? E quando vem essa necessidade e eu lanço essa proposta, todo mundo, eu estou com você. É porque através da confiança vem o respeito e o amor, É, né. E como a a gente fala tríade. e o que é feito sem amor? Porque quando eu faço algo que não tem esse amor, como a gente falou, vai subir o ego para o poder, É o vazio. então vai ser o externo, Uhum. né. E a gente sempre trabalhar com emoção é o interno, trabalhar com a evolução de si e do outro é interno. A Neoenergia, ela tem sido uma enorme parceira, o Instituto Neoenergia, com o CIEDS. Aí eu vou falar da Rainara, vou falar do Tiago, vou falar do Zé. São pessoas... Débora, não vou esquecer de Débora. Não vou esquecer de Débora, porque são pessoas fundamentais na construção desse projeto. Uhum. Porque acreditaram no nosso sonho e tornaram esse sonho real, sabe? São do Rio de Janeiro. A Neoenergia é do Rio de Janeiro. Manu lança essa proposta, esse edital, e quando eles veem a proposta, né, na nossa defesa, por que só mães? Por que não pais também? Aí vem a defesa que, na maioria das vezes, quando a família tem o diagnóstico do filho, o pai abandona e a mãe se Sim. torna solo. E aqui a gente tem é, muita informação de mães que têm processos depressivos, mães que encerraram a sua vida justamente por essa dor imensurável, né? Então a defesa desse projeto foi toda em cima desse. E hoje a Neo Energia até comenta nos nossos posts assim, que necessário esse projeto. Mas é sabe, não tirando a parte do desafio, é algo que o amor traz, que é o lindo, né, Uhum, é a essência, é o essencial. E é isso que faz a transformação, sim, né, no mundo. Então, se a sociedade visse que a humanização, ela é importante para o próprio humano, porque a palavra, né, sim, então assim, nós teríamos uma sociedade melhor. sim, Aí a gente volta lá para o comecinho, quando você fala dessa individualidade. Está tão individualizado que até um abraço se torna pesado, sim. né? É o não gostar, o não querer do toque. Não, Uhum, porque eu não preciso daquilo. uhum. Então, será que eu não preciso daquilo? É outra reflexão. Outra reflexão. E eu gosto muito de reflexão. Reflexão move muita gente, né, nesses pensamentos. E quando a gente vai para os feedbacks das mães, e a Faculdade Alfa ela tem sido uma parceira gigantesca nesse projeto. Uma vez por mês, e assim, é o prédio inteiro que a coordenadora Soraya Tabosa cede para a gente. Uhum. Então são 3 andares, se a gente quiser, a gente utiliza os 3 andares da faculdade para executar o projeto. E ela tá lá, geralmente ela tá lá, o pessoal, a equipe da faculdade tá lá e nos recebem muito bem. Assim, e as mães sentem isso, sabe, sentem esse carinho e já ficam preocupadas. Se esse projeto vai acabar, esse projeto vai encerrar, porque onde a gente se sente bem, onde a gente se sente amado, a É, gente quer ficar. verdade. Eu acho que quando a gente é mal recebido em algum lugar, a gente não quer voltar mais. Mas quando a gente é bem recebido, e a gente sempre recebe elas com muitos abraços, com muito carinho. A gente sente muito falta de algumas quando faltam, né? Porque fazem falta mesmo, né? E o feedback delas é importantíssimo. Tem feedback dos ATs que a mãe fala assim, meu filho não ficava com ninguém. E o que foi que vocês fizeram com meu filho? Ele não ficava com ninguém, ele ficou com vocês. E além, eu quero voltar, mamãe, o mês que vem. Isso não Isso tem é, coisa que pague. Isso não sim. tem preço, tem valor, sabe? Então, quando a gente fala de amor envolvido, de cuidado envolvido, é tudo isso. Então, e a nossa pretensão é de fazer isso
e trazer para a sociedade, trazer para a comunidade um ato de reflexão. Sim. Olhar para a pessoa com deficiência, mas também olhar para a pessoa que cuida dessa pessoa com deficiência, né? Esse é o nosso ponto também aqui no ITEAC, né? Nós chamamos de integralização, Sim, né? Acho que é um diferencial que é importantíssimo para essa sim, evolução, né, dessas famílias. Esse acolher integralizado. A gente não só busca o atendimento, mas a gente busca o acolher da família, sim, até a parte pedagógica também, né, de saber como é que anda na escola, como é que é o comportamento daquela criança, como é que ela se comporta também em casa. Então, esse é um diferencial importante para a evolução sim. dessas famílias, né? Isso. Não é nem do sujeito, né? É a evolução da família em Isso. si. Porque à medida que elas sentem e têm um conhecimento sobre, conhecimento mais uma vez, né? Sobre a deficiência ou sobre a criança, Sim. aí pode cuidar um pouquinho melhor, tanto deles quanto da criança. E quando eu estou bem, né, Beto? Sim, Quando eu estou bem, eu vou passar para o outro sim, o tempo aquilo. inteiro. Às vezes a criança só precisa disso, Uhum, né? é, Do que a mãe e o pai esteja bem, esteja com aquela energia positiva, de amor, independente da dificuldade passada naquele dia. sim. Porque dificuldades existem para todos, não é só Uhum, atípicos, né? uhum, Típicos também têm dificuldades. Toda família tem a sua estrutura, toda família tem a sua cultura, que se é necessário sim. para a criação do ser humano Uhum, social, né? Mas que é esse olhar mesmo da integralização, da sim, importância. Eu sou importante, eu tenho que me avaliar, me cuidar, para que eu consiga cuidar do outro, né? E sim. também ser cuidado, Sim, é que é isso. a questão do servir. Às Sim, vezes se serve tanto que acaba se esquecendo, é. né? Vê, é muito bacana a gente falar sobre isso e trazendo para a nossa realidade, tá mostrando para a sociedade mesmo que a gente precisa olhar para essas pessoas, aí a gente vai dar um passo mais à loucura. Vamos fazer um evento, né? Vamos fazer um evento voltado para essas pessoas. E a gente, como a nossa organização ela já trabalha com eventos, com simpósio, com congresso, aí vamos trazer essa temática. E eu ia até perguntar, acho que já é o segundo Já é o congresso, segundo né? congresso. O primeiro foi Continuar é Preciso, que é baseado no nosso livro, né, que além Uhum. de terapeuta integrativo, mediador de conflito, eu também agora sou escritor. Muito bem. É, Mas é isso que nos completa, é onde a gente vai vendo, né, sim, que pode agregar cada vez mais esse conhecimento para o sim, outro. sim. E aí no segundo, né, certo, a gente vai trazer uma temática e tal. E eu lembro que num primeiro encontro, na roda de conversa com as mães, uma falou, eu me sinto a flor da pele o tempo inteiro. Tinha acabado de receber o diagnóstico do filho. O pai da criança disse: "O filho é seu, não é meu." Deixou a mãe solo. É uma triste realidade, E a né? mãe pensando em encerrar a vida junto com o filho. E ela disse: "Que bom que vocês chegaram, porque eu não tenho mais saída." Ela continua no projeto. Isso é lindo de ver quando ela chega com a animação dela. E a senhora, eu não, que bom que vocês chegaram, porque eu estava à flor da pele. Aí eu disse: vai ser o nome do congresso. A flor da pele. Porque olhar para essa mãe com todas essas trajetórias, né? Então o evento ele vai acontecer no dia 14 de setembro, né? Já já está acontecendo no Senac, Essa Caruaru. semana ainda, né? Isso, vai ser essa semana, próximo sábado. Onde a gente vai trazer palestrantes. Vai vir uma palestrante de fora de São Paulo, que ela é especialista em acolhimento. A gente vai falar muito sobre os cuidados, emoções, empatia, sobre a maternidade atípica, sobre as experiências das mães. Eu não vou dar muito spoiler não, tá? Tem que ir, Mas né? tem que ir, tem que ir para participar. E todas as mães, elas já estão inseridas nesse congresso. Os filhos delas também. E está sendo linda a construção. A gente está com uma equipe de mais de 45 pessoas, só na organização do evento. Acessibilidade, mídia, tem muita gente trabalhando para que esse evento aconteça e aconteça da forma mais
essencial e sublime possível, sabe? Eu gosto muito de trazer esses eventos formativos e informativos, porque a sociedade é muito carente. A gente fala muito sobre a deficiência, mas a gente não fala sobre a dor que essa pessoa tem Sim, ela traz. em ser mãe e ser cuidadora. Então, vamos ter apenas 2 palestrantes masculinos, homens, e o resto vai ser só mulher. Mas só mulher pode participar? Não. Qualquer pessoa pode participar. E como é que as pessoas fazem para participar? Olha, as inscrições já se encerraram. Ah, que pena, né? É, as inscrições já se encerraram. A gente tem um espaço lá para mais de 200 pessoas e já foram encerradas as Uhum. vagas. É, Mas isso é positivo, é né? positivo, né? Porque é sinal que as pessoas estão Sim, buscando esse conhecimento, né? Trazendo essa perspectiva também. E veja como é bacana, porque foi algo que foi construído organicamente. Algo que eu gosto muito é de trazer o real, né? Para a gente debater sobre isso. Ah, e fora das pessoas que são muito integrais, sabe? As pessoas que participaram dentro do projeto, elas estão indo lá. Por exemplo, a Denise que eu falei, a Denise Barros, uhum. que ela fez uma palestra lá com as mães, ela vai estar palestrando também no evento. Então já criaram uma conexão antes. Josenara Silva. Josenara também já teve no projeto. Aí também temos a Luciana Santos, que ela também é especialista na área do autismo, que ela é psicóloga universitária. Ela é professora da Unifavip. Então, ela também ministra cursos sobre aba, sobre comportamento, sobre Uhum. laudos. Então, ela vai falar sobre a questão do acolhimento dessas mães diante do laudo. Temos também a Vanessa, que também vai falar sobre acolhimento e sobre o luto do filho idealizado, né? Importante Né? esse tema, porque toda mãe, né, acho que toda família tem essa idealização, Sim. né? E desconstruir Leva tempo. E e machuca. machuca, exatamente. E Dói. machuca e dói. Aí temos também o Francisco, que também é psicólogo, também ele faz parte de um monte de coisa. E ele também, ele fez alguns cursos voltados também para criança. Uhum. Ele vai trazer muito esse acolhimento da mãe em relação ao olhar para a criança, como olhar para a criança. Vamos ter muita gente. Temos o Amaro, que ele está vindo de Recife, que ele é coordenador do curso de psicologia da Faculdade Uninasal do Recife, está vindo para cá também. E a Renata, que a Renata está vindo de São Paulo para aqui. E fora que a gente vai ter 2 atrações, que é a Elga Nunes e a Rosimar Lemos, que vai Sim, estar... que me fez chegar de viagem antecipada para ir para esse congresso, Espero lá ver você também se lá, Deus quiser, porque tá? ela me fez chegar de madrugada, porque eu tenho um compromisso. Eu digo, tá Tá certo, amiga, certo. tá bom. E a Porque, não Rosi... sei se você sabe, vamos estar em Fortaleza, Sim. né? E a gente vamos fazer um curso lá em Aham. Fortaleza e vamos sair dia 11. Aí eu só queria chegar mais ou menos dia 15. Não, a gente tem que sair de lá, tem que chegar aqui dia 14, logo cedo. Eu digo, tá E... bom. e Rosimar é É, maravilhosa. é A incrível. gente quando cita o nome de Rosimar, Rosimar tem uma longa história conosco. Inclusive no livro a gente também cita ela, porque um evento em 2019, já voltando um pouquinho, mas daqui a pouco eu falo sobre o congresso, mas como a gente não tem como não linkar Rosimar a essa história. A gente fez uma atividade na Avenida Agamenon, e quem ia encerrar a atividade era Rosimar cantando. E teve uma pessoa que é apaixonada por Rosimar. E quem não é? É verdade. Só se não a conhecer, né? É, quando soube que o Rosimar estava lá, essa pessoa ela tem depressão profunda, ela toma 4 medicamentos para depressão e derrubam ela literalmente. Ela estava extremamente esgotada emocionalmente falando e preparou na cabeceira isso, ela relata para a gente essa história. Na cabeceira ela preparou os medicamentos, o comprimido e o copo de água, que ela ia tomar todos os comprimidos de uma vez e o copo de água. Foi quando passou acho que foi no Instagram, alguma coisa assim nesse sentido, que ela viu que Rosimar ia estar na Avenida Agamenon, cruzamento com Oswaldo Cruz, em frente ao Hospital São Sebastião, para encerrar a atividade. Ela foi incrível,
que tem alguns vídeos que você vê Rosimar cantando e Rosimar aponta para uma pessoa E era ela? e era ela. E Rosimar É fala, destino? ela estava escondida. Ela estava escondida numa barraquinha de coco. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não vi. Eu não sei quem é a pessoa. Mas em determinado momento, o Rosimar estava conversando com o Rosimar disse, eu senti no coração de apontar para aquela pessoa. Aí ela canta a música, eu esqueci o nome da canção, mas que é muito, muito bonita, que fala sobre, eu acho que é ninguém explica Deus, Sim. ninguém explica Deus. E Antes ninguém. que o A já houvesse, aí ela aponta em determinado refrão, aponta para a pessoa, e ela para, e Rosemar tem isso, né, de parar a música e começar a fazer Uhum. algumas declamações, assim, olha, não sei qual foi o motivo que lhe fez chegar aqui, mas sabe que você é importante. Vai passar. Eu tô todo arrepiado aqui falando sobre isso, porque é algo que a gente nem imagina, né? Que Que pode. alguém gosta tanto da gente ao ponto de passar por uma situação dessa. Ela conta que foi tropeçando mesmo pela rua, chegou lá e hoje a pessoa está bem. A gente faz Graças a esse Deus. acompanhamento com ela, tudo. Mas só saber disso, saber que a gente pôde, em algum momento da nossa vida, estar tendo esse suporte é muito bacana. Então, por isso que eu fiz esse link, porque Rosimar sempre está junto conosco. E assim, na oportunidade que eu tenho, eu chamo. Rosimar, vem-se embora. Mas ela traz isso muito, né? E ela é uma pessoa muito espiritualizada, né? E como você disse, não é o destino, Né? né? Era aquele momento, era determinado ali para aquilo É, ali. E ela precisava daquilo, né? Aí a gente vem para a música. Veja, até a música fez sentido, né? Quem explica Deus? Os mistérios a qual é, passamos a cada dia. não é. E a gente vai filosofar muito. Mas é dentro da nossa impossibilidade, da nossa fragilidade humana, que a gente pode trazer o fator espiritual, Sim. né? Que é a fé, é acreditar, mesmo que não seja Deus, mas acreditar Sim. em algo, acreditar Se em algo que faça reconectar. sentido para a tua vida, faça sentido para a tua existência. Então, quando esse fator Rosimar, que eu vou chamar fator Rosimar, encontra com esse fator de sofrimento que era essa pessoa, encontra a possibilidade de cuidado, sabe? Não, tem alguém que olha para mim. Então eu gosto muito de trazer a Rosimar para esses eventos porque ela tem essa sensibilidade, é muita flor da pele, né? E a gente quando conversa muito com a Rosimar, a gente sente que ela se emociona quando ela fala, quando ela está nos lugares, quando ela encontra com as pessoas. Quando a energia toca ela, ela se emociona mesmo. E é isso, eu gosto de pessoas E de é verdade. verdadeiro, Eu exatamente. gosto de pessoas de verdade, É. que sintam. E uma coisa que eu aprendi muito nesse meu trajeto foi com a minha psicóloga, que aí é a base de meu estudo, junto com a ponto e vírgula, que é Karina. Ela diz, olha, se a emoção vem é porque é de verdade. Se a emoção está vindo agora, deixa ela vir. Não prenda. Sinta. E temos esse costume, né? De prender. E até mesmo de tentar fazer que o outro prenda aquelas emoções dele também. A gente Sim, tem muito esse hábito. é. Aí com ela, né, com a Karina, eu aprendi, se eu estou emocionado, eu falo que eu estou emocionado, porque não me diminui, Não, mas pelo contrário, isso me fortalece de uma forma que é eu saber quem eu sou e entender que se o outro está me julgando, não é sobre mim, é sobre ele, sabe? Então, quando eu estou nesse lugar, eu falo muito com as mães, se eu estou emocionado aqui, porque se eu não falar, não serei eu, sim. né? Então é muito bacana. Esse evento ele está recheado de muita emoção. Vai ser muito choro, vai ser muita troca, vai ser muito cuidado, vai ser cuidado o tempo inteiro, desde a entrada das mães até o último momento. A gente preparou esse lugar, esse espaço para isso. E tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu acho que vai mudar a minha primeiro, sabe? Já começou, né? É, Porque para que tudo aconteça,
existe essa mudança primeiro interna, Sim. né? Porque não tem que acontecer de mim. É, Então, essa mudança eu sei que já começou, né? sim. Mas vai conseguir tocar muito, sabe? Aquelas pessoas que estão precisando. O Eu tempo acredito inteiro. que está lá que tem que estar, Sim, né? sim. Muitos até queriam, não conseguiram, Aham. mas só estará quem tem que estar. Quem tem que estar. É Eu isso. acredito muito nisso, nessa força, e nessa energia, dessas conexões, né. Por isso que eu gosto do abraço, por isso que eu estudei um pouquinho sobre o abraço. Eu gosto dessa conexão, né. Sim. É uma troca, É, importante de energias. muito bem. Ah, e fora que libera a ocitocina, tá? Sim, também. Então, assim, eu acho que nada é por acaso também, como falando que eu também não acredito em destino. O nosso encontro lá na Faculdade Alfa também não foi por acaso, né. Quando eu vi você a primeira vez, eu já senti essa energia gostosa, que eu acho que é a energia do cuidado mesmo. Sim, Quando a gente acho que as energias boas, elas tendem a se encontrar, em né. algum Em momento, algum né. momento elas se É encontram, verdade. né. A gente vê tantas coisas falando de coisas ruins, mas existe muita coisa boa. Sim, É porque as coisas ruins, elas têm mais audiência, é verdade, né, mas as coisas boas, elas não deixam de acontecer o tempo o inteiro, tempo inteiro. né. Senão nós não estaremos aqui, né. Não é à toa que esse podcast existe para trazer essa visibilidade para esse tema, e as pessoas precisam divulgar muito sobre isso. As pessoas precisam entender que, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades que existem na vida, vale muito a pena Viver viver. e ser feliz, É, que é o mais importante. sim. Beto, eu quero te agradecer. Eu ficaria aqui conversando horas e horas, né? Mas infelizmente, eu vou usar essa palavra, não vamos poder acontecer isso. Então, quem quiser ver Beto novamente, prestigiar ele, infelizmente não vai ter mais, mas espera para o próximo, fica atento aí, né? E quem está inscrito, que aproveite muito esse momento, tá? Uhum. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final, né, para essas pessoas que estão em casa, que estão te assistindo, que apoia o teu projeto, que confia, porque é tão importante Sim, quando a gente, né, tem um projeto dessa importância e a gente é acolhido, é, né, porque só a gente não faz nada. Eu costumo dizer que o ITEAC é uma família, sim. né. Então, na família existe não só é coisas positivas, existe, né, às vezes Os aquela desafios. exatamente, mas não deixa de ser uma família, porque é um Sim. só propósito, né. Então para que a gente possa fazer com que aquele propósito realize, existe algo maior que é o amor. Então eu Uhum. queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa. Ah, eu fico muito feliz, emocionado. E confiar é tecer, né? Tecer é criar laços de afeto, de gratidão e de esperança. Eu acho que é você se permitir confiar, é você se permitir tecer, é você se permitir ser quem você é o tempo inteiro. Se tiver o julgamento, é muito mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Acredita na tua história, porque a tua história, ela não pode ser direcionada apenas por uns 3, 4 minutos de conversa. Nós somos longas histórias. E só quem pode contar essas longas histórias somos nós os autores dela, Dela, né. isso. Então acredita muito nessa tua história, acredita muito em quem você é. Não permita ser diminuído por ninguém, diminuída por ninguém, porque você vai muito mais além daquilo que você pensa. E se você está aqui hoje é porque você já passou por 100% dos seus dias ruins. E dias nublados também passam. Eu gosto muito, vou encerrar com um ditado japonês. Eh, Tudo passa, né? Nada é fixo nem permanente. Se tempestades, se dias ruins passam, dias ruins também passam. Porque a vida é isso. A vida é intercorrência o tempo inteiro. É tudo fluindo. Porque se existe o sol, existe a noite, a lua. Se existe o dia, existe a noite, a sombra, a luz. Tudo precisa um do outro. Mas a gente precisa de ter esse cuidado. Então acredita em você, acredita na tua história e não desiste. Coloca um ponto e vírgula na tua história. Continua. Seja feliz e gratidão. Deixa que essa graça desça sobre você. Até o próximo podcast. Até lá.